Amém, queridos. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela presença de todos vocês. Agradeço muito a presença de todos vocês. Agradeço também a Deus pela presença dos meus irmãos que estão na internet, nos ouvindo, nos vendo. Glória a Deus. Agradeço a meus queridos que estão pela internet participando deste culto conosco. Louvamos o teu nome, o nome do Senhor Jesus, pela vida de vocês também. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus as suas bênçãos sobre esta parte do culto que celebramos aí. Deus bendito e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui adorando a Ti, louvando o Teu nome, bendizendo o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos de todo o nosso coração e também de todo o nosso entendimento. Deus, muito obrigado. Fica conosco, meu Deus, continue aqui no nosso meio, nos ajudando, fazendo, Pai, que este culto seja realmente para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro, na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Aleluia. Diz assim as Sagradas Escrituras: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Podemos sentar, queridos. Os versos 15 e 16 do texto que nós estamos lendo, eles são bastante taxativos quanto ao fato de que Deus nos quer santos. Tá? Se prestarmos atenção, no verso 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então nós vemos aí, sem dúvida nenhuma, o maior desafio para todos nós que somos cristãos, para todos aqueles que querem viver uma vida diante de Deus e diante do seu Evangelho. E é muito importante que nós prestemos atenção nesse evocativo, nesse mandamento que Deus nos dá, de sermos santos como Ele é santo. E aqui, irmãos, nós percebemos que a proposta que Deus nos dá é que nós não podemos ser santos mais ou menos, ou pelo menos da forma como entendemos essa santidade, mas Ele nos manda ser 100% santos, 100%. Né? E é muito interessante isso, porque o texto que nós lemos aqui, e no verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda, não em algumas áreas ou em alguma parte da nossa vida, mas em toda a vossa maneira de viver. 100% santos. Não há negociação. Deus não negocia isso conosco. E isso é importante que nós entendamos. Em Hebreus 12:14, nos diz claramente que para vermos Deus, precisamos dessa santidade.
né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, como é que é isso? Como é que isso funciona? Então vamos tentar entender esse desafio tremendo que nós temos de sermos santos, de agirmos em santidade. Não é uma coisa fácil. E aí eu queria contar para vocês uma experiência da minha vida. Eu, quando eu era criança, tinha uns 8 anos mais ou menos, e eu morava aqui no Rio de Janeiro. E eu fui, meu pai era militar, nós nos mudamos, meu pai se aposentou e por decisão dele e da minha mãe resolveram mudar para Goiás, para o estado de Goiás, né? Então eu saí daqui de uma cidade de milhões de habitantes e fui para uma cidade do interior do estado de Goiás. Não preciso dizer para vocês o tamanho do impacto, né, que eu tive, eu e a família toda no caso, né? Porque tudo era muito primitivo, bem diferente da vida que eu levava aqui nessa cidade. Meus avós, como cidade interior, eles tinham um chiqueiro. É muita coisa muito comum, criação em cidade interior. Quem tem parentes em cidade interior sabe do que eu estou falando. É muito comum você ter chiqueiro, você criar galinhas, enfim, ter criações, né? E isso foi bastante interessante para mim, porque uma das missões que me deram, assim que eu cheguei, nos estabelecemos ali, os meus avós me deram como missão cuidar do bendito do chiqueiro. Aí eu quero que vocês tentem imaginar uma criança de 8, 9 anos de idade, que mal conhecia um porco ao vivo, né? E de repente você tem que cuidar desses porcos, né? Levar lavagem para eles e tal. E eu sempre fui o Zé Limpinho, né? O Zé Limpinho, né? Tinha que estar impecável, aquela coisa mesmo de criança criada em carpete. E eu ficava enraivecido, né, com essa missão que me deram. Porque todas as vezes que eu chegava no chiqueiro era impossível sair de lá de dentro limpo. Impossível, irmãos. Eu podia chegar impecável, sair de lá um lixo, todo sujo, né, por conta da lavagem, porque porco quando vai comer lavagem ele faz uma bagunça só, o lugar que ele vive já era uma bagunça, é lama pura misturado com muitas outras coisas, né? E aquilo me deixava atônito, porque eu não conseguia sair limpo do bendito do chiqueiro. Se a gente for fazer uma analogia, lá em Lucas 15, de 11 a 32, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele usa esse ambiente para exemplificar o sistema do mundo, porque ele diz que aquele filho pródigo, né, ele primeiro sai da sua casa, ele é pródigo quando volta, mas no início ele chega para o pai, pede parte da herança, se manda, né, para uma viagem sem sentido, sem destino, gasta toda a herança dele com prostitutas e com a vida, né? Uma vida dissoluta. E no final, quando o dinheiro acaba, nessa hora é bom, né? Porque os amigos, o dinheiro acabou, né? Então os amigos te deixam, né? A vida, ela muda de cor, ela muda em todos os aspectos. O dinheiro acabou, você deixa de ser interessante para o sistema. E aí esse camarada, o único recurso, a única alternativa que ele tinha era cuidar de porcos, né? E a Bíblia diz que a intenção dele era se satisfazer com aquela comida do que os porcos comiam. Então Jesus compara esse mundo, o sistema, a um chiqueiro. E a gente vê também, lá em Pedro capítulo 2, verso 22, que que Pedro corrobora, né, esse mesmo pensamento quando se refere a uma pessoa que
volta para a vida antiga, conhece a luz, conhece as verdades bíblicas, conhece Deus, mas resolve retroceder na fé. E aí Pedro compara essa pessoa como uma porca que volta para a sua lama. Então eu acho interessante essas comparações, porque é o retrato do sistema, é o retrato do mundo, é assim que funciona. E é muito triste quando nós voltamos no início, lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 8, e nós vemos que o projeto de Deus não era uma pocilga, mas era um paraíso. E foi assim que ele fez, ele criou um paraíso, não uma pocilga. Mas Adão resolveu transformar esse paraíso na pocilga. Então, meus irmãos, o nosso tataravô nos deixou como herança uma pocilga. Somos felizes herdeiros de uma grande e tremenda pocilga. E o pior de tudo isso, irmãos, é que estamos inseridos dentro dela. Estamos dentro dessa pocilga. Moramos nela. E aí nós precisamos entender o tamanho desse desafio. Precisamos compreender quão tremendo é este desafio. Morar aqui dentro. E você que é um cristão, não se sujar com os respingos, com a sujeira dessa pocilga. Como é que faz isso acontecer? É uma missão quase que impossível, como era para mim, o Zé Limpinho, chegar dentro daquele chiqueiro para dar lavagem para os porcos, né? E saía de lá imundo, sujo. É impossível. Como você consegue manter isso? E para a gente entender a gravidade da história, lá em Romanos capítulo 5, no verso 12, nós lemos assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Lá está dizendo que nós herdamos esse chiqueiro. E herdamos toda a sujeira dele, toda a contaminação dele. Isso é um fato, está na palavra de Deus. Outra coisa interessante também, quando eu morava aqui no Rio, ainda criança, eu me lembro que todos os dias, bem cedo, vocês vão, quem é mais antigo, vai associar essa ideia. Bem cedo, o leite e o pão estavam dentro de um lugar com uma portinha. Era só ir lá, abrir a portinha e você pegava o pão e pegava a garrafinha de leite. Né? Quem é mais antigo se lembra disso. Tá? Então todos os dias estava lá a bisnaga de pão e todos os dias estavam lá a garrafinha de leite. Era a portinha mágica. Para mim era a portinha mágica, porque eu não tinha ainda entendimento de como é que era a circunstância daquilo, como é que aquilo funcionava. Para mim era só abrir a bendita da portinha e o leite estava lá e o pão estava lá garantido. Portinha mágica. Se eu quisesse tomar o meu café da manhã, eu ia lá e abria a bendita da portinha. Mas aí eu me mudei para essa cidade do interior. E quando eu cheguei lá, meus irmãos, tudo era muito primitivo. Não havia portinha mágica. Foi a primeira coisa que eu percebi. Cadê a portinha onde eu posso pegar a garrafinha de leite e a bisnaga de pão? Em primeiro lugar, se eu quisesse tomar café, eu tinha que moer o café. Já começava por aí. Minha avó me dava os grãos de café, se vira nos 30. Ia lá fora, num frio, que eu acordava de madrugada por causa dela. E eu ia lá para o moedor de café e aquele moedor era extremamente duro, porque ele ficava no tempo, no sol e na chuva. E eu tinha que moer o café com ferrugem, com tudo, mas ia, né, fazendo um esforço sobre-humano para rodar aquela bendita daquela manivela para poder moer aquele café. Isso porque eu queria beber café. E o leite? Misericórdia. O leite então era terrível. Era uma charrete que passava todos os dias na porta da casa da minha avó.
E o cara era extremamente impaciente. Ele vinha com a charrete, com 2 latões, com uma torneirinha embaixo, de um leite que ele tinha colhido há pouco tempo, poucas horas atrás. E eu tinha que sair desembestado da casa da minha avó com uma chaleira na mão. Imagina só, eu correndo com a chaleira, atrás daquela charrete, se eu quisesse beber o bendito do leite. E assim era, meus irmãos. Não tinha portinha mágica. Eu precisava fazer todas essas coisas. E pensando nisso, meus irmãos, em todo esse quadro que eu estou relatando para vocês, me veio no coração uma analogia, onde, de uma forma, eu percebo que muitos de nós ainda não conseguiu enxergar o quão sujo é este mundo. Em primeiro lugar, não temos ainda a consciência baseada na palavra de Deus, que nos diz que esse mundo ele é sujo, é imundo. O sistema desse mundo está totalmente corrompido. Nós não temos esse entendimento ainda. Estamos dentro de um chiqueiro, irmãos. A palavra certa é essa. Foi uma pocilga que nós herdamos e estamos morando dentro dela. Mas, infelizmente, os cristãos de hoje estão se preocupados mais com a bendita da portinha mágica. O negócio deles é o leite e o pão, é abrir a portinha e encontrar o leite e o pão ali. Estão voltados para as suas próprias necessidades. Como eu falei no domingo passado, voltados para o seu umbigo, olhando lá para baixo. Porque precisam de coisas, e essas coisas eles precisam lutar para obtê-las. E muitos de nós, muitos, estamos nos acomodando no conforto desta vida, nas facilidades que essa vida oferece para nós, que é uma forma de Satanás nos enganar, nos iludir, nos ludibriar, né? Nos provocando o entendimento de uma vida fácil, tudo ali na tua mão, tudo instantâneo. Portinha mágica. E as nossas pregações dentro da igreja é oferecendo a bendita da portinha mágica. Abra a porta da esperança. O seu desejo vai ser cumprido. Vida fácil. E os nossos olhos, a nossa visão e o nosso foco é tirado do ambiente onde nós estamos. Ninguém mais se incomoda com o chiqueiro, desde que a portinha mágica esteja lá. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? É sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. Desprezamos a santidade que Deus nos ordena buscar, porque lá no 15:16 diz: sede santos, como eu sou santo. O foco é esse. O foco é Deus falar: você está no chiqueiro, e você tem que ficar limpo dentro dele. Desprezamos a santidade que Deus nos ordena buscar. Em detrimento dela, visamos os nossos interesses pessoais. Santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma de pecado. Na Bíblia, santidade também pode significar a dedicação a Deus, se afastando da impureza do pecado. Todo crente é chamado, preste atenção nisso, todo cristão, todo crente é chamado para ser santo. Somos chamados para a santidade. A santificação é um processo que ocorre logo após a conversão. Ou seja, você se converteu, a partir daí você entra num processo que é chamado de santificação. De forma prática, como é que nós podemos obter a santidade? Porque uma coisa também que nós fazemos, olhamos para a Bíblia e é aquele negócio, está escrito lá, Jesus falou, é assim que está apontado na palavra, mas nós olhamos para aquilo, mas aquilo não nos impacta, aquilo não mexe conosco, aquilo não nos provoca a intenção de mudança. Olhamos para a Bíblia como
É a Bíblia. É a Bíblia. Mas não provoca impacto nenhum em nós. Então, de forma prática, porque é uma coisa que nós precisamos entender, que cristianismo é prática de vida. Cristianismo não é uma coisa religiosa, não é uma religião que você segue, que você cumpre dogmas. Não, cristianismo é vida. Ou você vive o cristianismo, ou você não vive cristianismo. Você faz qualquer outra coisa, menos viver o cristianismo. Porque é prática, irmãos. É a Bíblia te dizer assim, olha, você tem que fazer assim, e aí você não faz. Então você não está praticando o cristianismo. Vocês sabiam que existe 122 orientações só no livro de Provérbios sobre como você deve usar o seu dinheiro? Já parou para pensar nisso? Quais são as recomendações que Deus nos dá sobre ser fiador? Então, de forma prática, como é que eu posso viver essa santidade? Como é que eu faço ela rolar na minha vida? Então existem 4 passos práticos aqui nesse texto sagrado, nesse texto que nós acabamos de ler, 4 passos que nos dão essa orientação. O primeiro deles, irmãos, é submeta a sua mente ao controle de Cristo. Se você ler lá na parte A do verso 13 do capítulo 1 de 1 Pedro, esse texto que nós lemos agora, logo na parte A diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. E uma coisa, queridos, que eu recomendo a vocês, procurem entender o que aquilo está querendo dizer. O que quer dizer cingir os lombos? Porque isso, queridos, é uma prática do passado, não é uma prática nossa hoje. Então a gente lê isso passa batido, e o texto perde a substância que ele possui, que ele tem, para nos ensinar um princípio tremendo. O que é cingir os lombos? Quando Pedro escreve isso, o que ele estava querendo dizer? Cingir vem da palavra em grego anosonumi, que quer dizer o seguinte: estar preparado. Mas só que Pedro aqui usa uma metáfora. E qual é essa metáfora? Deriva da prática dos orientais, que para se movimentar com mais agilidade, com mais naturalidade, estavam acostumados, quando iniciando uma jornada ou engajando-se em algum trabalho, ou seja, iam desenvolver alguma tarefa, eles pegavam seus vestidos e amarravam em um cinto de couro que eles tinham. Então eles pegavam o vestido, levantavam os seus vestidos, tá? E amarravam no cinto de couro para que as pernas não ficassem embaraçadas e para que eles pudessem agir com mais facilidade, ter mais agilidade nas suas tarefas. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso também. Aonde, irmãos? Lá em Efésios capítulo 6, verso 14. Ele diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Então, vestida a couraça da justiça. Então, Paulo está falando naquela célebre figura da armadura de Deus. Quando Paulo fala sobre essa armadura, ele está atado a um soldado romano da guarda pretoriana. Ele está amarrado nesse cara, está acorrentado nele. E ali naquele momento, ele contemplando toda a vestimenta daquele soldado pretoriano, ele percebe que ele tem um cinto em volta dele. E ele percebe que nesse cinto, ele está sustentando a armadura daquele soldado. As armas daquele soldado estão presas no cinto também. Todos os apetrechos que acompanham aquele soldado estão ligados a esse cinto. E Paulo chama esse cinto de o cinto da verdade. Então, se eu pego o que Pedro falou,
E pega o que Paulo está afirmando aqui. Existe algo que você tem que ter em você para poder segurar os seus vestidos, para que você possa não ficar embaraçado com as coisas que te circundam, para que você possa ter mais agilidade para desempenhar suas tarefas. Então, tanto Paulo quanto Pedro estão nos levando numa direção de que precisamos desse cinto, que Paulo chama aqui de cinto da verdade. Agora, olha só que interessante. Lá em João, capítulo 14, verso 6, Jesus, sai da boca de Jesus, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora a coisa começa a tomar uma outra conotação. Não é qualquer verdade, não são as verdades. É uma verdade só, que é a única, a verdadeira, a absoluta, que é Jesus Cristo. Por esta razão, meus irmãos, traga a sua mente presa a Jesus. Cleiton, mas de forma prática. De forma prática. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, a partir do 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo, preste atenção, agora preste atenção à forma prática, olha a forma prática aqui, levando o cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Queridos, estamos falando de santidade. Como alcançar santidade para nossas vidas, para que nós possamos enxergar Deus, vê-lo de uma forma como nós nunca vimos antes. Mas a Bíblia nos assevera que sem santidade não podemos vê-lo. Sem santidade não tem como você fazer esse trajeto. Você precisa ser santo, separado, para que você possa andar nessa trilha, queridos. Paulo está nos mostrando, quando ele cita o texto da armadura de Deus, e quando ele fala que o cinto da verdade é que segura todas as coisas, Jesus se apresentando como a verdade. Então, como é que eu atrelo isso? Como é que eu faço isso funcionar na minha vida? A palavra de Deus está nos ensinando aqui que todos os nossos pensamentos devem ser levados cativos à obediência de Cristo. E o que quer dizer isso? Lembrem-se, a primeira batalha das nossas vidas, ela acontece aqui, ó, nesse HDzão aqui, ó. É aqui que o diabo disputa contigo primeiro. Antes do seu corpo cair, antes de você ceder às tentações, é aqui que ele te vence primeiro. E ele conhece muito bem esse HDzão aqui. Ele sabe como é que esse HDzão funciona. Então, meus queridos, o Senhor está nos mostrando aqui, para não deixar o diabo nos derrotar aqui, porque a partir do momento que ele nos derrota aqui, tá? Ele nos derrota no restante do nosso corpo, ele faz o que quer de nós, quando ele derruba a gente aqui. Então o Senhor está nos ensinando como não deixar isso acontecer. E como é que eu levo os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo? Primeiramente, Cristo tem que estar imperando aqui, ó. Primeiramente, Jesus tem que estar te monitorando. Primeiramente, Jesus tem que ser o sentido de tudo na sua vida. E como é que isso acontece, Cleiton? Tá tudo bem, tá muito filosófico. Me mostra na prática. Prática, irmãos, leia a Bíblia. Memorize a palavra. Como é que você quer
não ser vencido pelo diabo na sua mente, se ela não está contagiada e totalmente tomada pela palavra de Deus. Porque prestem bastante atenção, a Bíblia diz que a palavra de Deus nos lava, ela nos lava, ela lava a nossa mente, ela expurga as impurezas, ela tira de dentro da nossa mente aquilo que não presta, irmãos. Amados, lei física, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Se a Bíblia entra na tua cabeça, o pecado sai. Simples assim. É tão simples, irmãos, e nós não prestamos atenção nisso. O cinto da verdade, que é Jesus, ele tem que estar aqui, primeiro aqui, na nossa mente. Nossa mente tem que estar sendo tomada, e é por isso as exortações que o Senhor fazia no passado ao povo de Israel: andando pelo caminho, ensina pelo teu filho, escreva nos umbrais das portas a lei, para que você fique visualizando o tempo todo. E muito de nós nem olha para a Bíblia, não estuda a palavra, não medita nela, não gasta sequer um único minuto tentando memorizar um versículo. É uma vergonha quando a gente chega nas igrejas e, meu irmão, cite um versículo bíblico, ele leva 5 minutos para pensar, ele vem com um célebre versículo: alegrei-me quando me disseram, fomos à casa do Senhor. Ou então, pior ainda, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o conhecimento bíblico que a maioria dos cristãos no nosso dia tem. Amados, a regra é clara. Vou falar igual o Galvão Bueno aqui, a regra é clara. Se você não tem conhecimento bíblico, você não consegue vencer o diabo na sua mente. Simples assim. Ele vai te derrotar com mau humor. Ele vai te derrotar te intimidar com depressão. Ele vai fazer você se sentir derrotado. Ele vai conseguir te acusar, porque você não se lembra do que está escrito lá em Romanos. Que ninguém pode intentar acusação contra você. Ou o que está escrito lá em 1 João, que nós temos um advogado no céu. Amados, como é que você quer que o Espírito Santo fale contigo se você não memoriza a palavra de Deus? E por favor, não venha me dizer aqui que você não consegue, porque você não tentou, de verdade ainda não. De verdade ainda não. Leia a Bíblia, memorize a palavra, reprograme este grande HD que você tem em cima do teu pescoço, tá? Para que você possa vencer o diabo na hora que ele vier contra você. Primeiro ele vai vir aqui, é aqui que ele vai falar com você, é aqui que ele vai forçar a barra com você, e depois que ele destrambelhar essa tranca, e depois que ele chutar essa porta e conseguir abrir, acabou. Desculpa a expressão que eu vou usar agora, mas você foi pro saco. Essa que é a verdade. E se você não se protege com a palavra de Deus, você não tem condições de vencer. Então aí está o primeiro passo. O primeiro passo que você precisa saber é se submeter. Submeta a tua mente ao controle de Cristo. Leve cativos os teus pensamentos à obediência de Cristo. O que quer dizer isso? É que todas as vezes que você for tentado a fazer alguma coisa que não é Deus, e seja isso em qualquer área que seja, e não importa qual é a situação, lembre-se de uma coisa: quando você for tentado, imediatamente o Espírito Santo vai puxar, como se fosse uma caixinha de promessas, vai levantar um versículo e vai te dizer, porque é assim que acontece comigo. A segunda coisa, meus irmãos, de uma lista de 4 passos
O segundo passo: recupere o controle sobre suas ações. Gente, isso é fundamental. Eu vou pedir a atenção de vocês aqui. Recupere o controle sobre suas ações. E aí, aonde está escrito isso? 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, parte B do versículo. Olha o que diz lá: sede sóbrios. Olha o que está escrito: sede sóbrios. Sóbrios vem do verbete nepho, do grego. E o sentido aqui, meus irmãos, é como se recuperar de uma embriaguez. E aí, eu preciso que os irmãos, por favor, entendam isso aqui. Eu tenho que falar rápido, irmãos. Você voltar a ter uma mente sóbria, ou seja, deixe de ser descontrolado. É o segundo passo. Você é descontrolado, fala o que não deve falar, age quando não devia agir, é destrambelhado, não tem limites, não tem trancas, tua língua é veneno puro, você massacra as pessoas, você fere as pessoas, descontrolado. E Pedro está usando a seguinte figura do cara cambaleante, embriagado, que por algum momento ele tem uma luz que diz: eu preciso largar essa embriaguez, eu preciso deixar de ser incontinente, descontrolado. É isso que Pedro está dizendo aqui. Não é para você continuar sóbrio. Ele está falando para pessoas que pecam com o descontrole, que agem de forma completamente errada, estranha ao que o Evangelho diz. A Bíblia diz: seja manso, seja amável, sua palavra tem que ser temperada com sal, não magoe, não entristeça, mas você tem uma boca maldita, e você não está nem aí, é um verdadeiro trator, atropelando todo mundo. Pedro está dizendo: recupere o seu controle, mude. Foi assim até ontem, hoje você não vai ser mais assim, porque hoje Deus está te dizendo o seguinte: você quer ser santo? Então recupere o controle sobre a sua vida. Você não pode fazer o que você quer, você não pode falar o que você quer, as suas ações não podem ser do jeito que você quer. Recupere o controle, haja de uma maneira sóbria, saia desta embriaguez que você está vivendo. Isso é que Pedro está dizendo: deixe de ser descontrolado. E aí, lá em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13, lemos assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sente, preste atenção, olha o que Tiago está falando aqui. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Tiago está dizendo: meu irmão, a pior coisa é o cego que não quer ver. Está lá, mas ele é cego. E ele diz mais: essa não é a sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do alto não é ficar destrambelhado, mas a terrena, e ela é terrena, animal e diabólica. É a expressão que o Tiago está usando aqui. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois, olha só, olha que aí Tiago pega e diz: ó, o errado é isso aí, vou te dizer o certo agora. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,
sem parcialidade e sem hipocrisia. E aí ele fala a cereja do bolo, né? Como eu gosto de falar. Verso 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Opa! É um exercício, é decisório. Eu não quero mais ficar embriagado com essas coisas. Eu decidi, a partir de hoje, não vou mais agir assim. Eu vou exercitar a paz. Eu vou fazer o que Tiago está dizendo aqui. Minha palavra tem que ser temperada com sal. Eu tenho que ser amável. Eu tenho que ser tratável. Isso é caminhar na direção que Deus quer. É você se separar. Parte prática. Parte prática. Fuja das discussões. Não tome decisões em meio a pressões. Essa é a parte prática do texto. Fuja de discussão. Discussão não é de Deus. Debate não é de Deus. Ok? Terceiro passo. Nunca se conforme com o pecado. Irmãos, pecado é pecado. Não estou filosofando, não. Pecado, não estou falando só do adultério, do assassinato, do roubo. Eu estou falando do pecado. É de você humilhar o teu irmão. É teu irmão e você humilha ele. Pecado é você não dar a Deus o lugar que Ele merece. É pecado. Isso é pecado, queridos. Todas as vezes que nós... Tem uma mensagem do pastor Alan, recente agora, quando ele fala de não desprezarmos a Deus. O cara está orando, mas o coração dele é de desprezo. Ele não dá a Deus o local devido. O culto devido é dele. E nós tomamos isso dele para nós. Desprezamos Deus. 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes éramos assim. Todo esse lixo tornava as nossas vestes imundas. Esse chiqueiro nos contaminava. Mas agora não é mais assim. E Pedro está falando aqui: não se conforme com as concupiscências deste mundo. A palavra concupiscência, aqui descrita no grego, é epitúmia ou epitumia. Desejo pelo que é proibido. Aquilo que nos é vedado por Deus. É vedado por Deus. O Espírito Santo está falando com você. Está dizendo para você não fazer isso. É o objeto da mensagem do pastor Alan. O Espírito Santo fala contigo que você está errado, mas você não dá ouvidos para ele, você o despreza. Quando eu falo você, estou falando para mim também, por favor. Deus odeia o pecado em qualquer grau, irmãos. Não tem pecadinho e não tem pecadão. Tem pecado. E o pecado te afasta de Deus. O pecado te mata. Salmo 5. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos, chama de louco. Na mensagem, o pastor Alan faz a mesma referência, louco. Só que ele usa outro texto. Os loucos não pararão à tua vista. Odeia a todos que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Em Hebreus capítulo 10, no verso 26 diz: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Efésios 4, estou mostrando para vocês o que é pecado.
Efésios 4, a partir do verso 17: e digo-vos isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, uma mente completamente fora dos padrões de Deus, que não está agarrada no cinto da verdade, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. 1 João 3, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Aqui não tem conversa, não tem historinha, não tem meia sola. Olha como é que João fala: quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Qual é a parte prática disso, meus irmãos? Desse terceiro passo: fuja da aparência do mal. Não está pedindo para você nem sair ali daquela coisa que é bem notória. Está falando da aparência do mal. Naquele momento que você quer jogar uma panela na cabeça do teu marido, ou o teu marido quer jogar você pela janela, como eu já tive várias vezes vontade semelhante, e aí você conta até 10 e sai do momento. Eu não vou brigar com ela. E você sai, vai para longe, vai para o tanque, vai lavar roupa, vai fazer qualquer negócio, vai para a rua, mas não dê oportunidade para o diabo. Saia desse campo de batalha. 1 Tessalonicenses 5:22 fala isso. Fuja da aparência do mal. Por último, irmãos, encerrando, o quarto passo: espere inteiramente na graça de Jesus. E aí vem uma coisa importantíssima, que eu peço a vocês, se vocês prestaram atenção até aqui, redobrem essa atenção agora para o que vai ser falado. A verdade bíblica de que Deus é quem opera a santificação e que o redimido também participa desse processo, exige que entendamos que deve haver um equilíbrio nessa relação. Preste atenção nisso. Nós temos um texto na palavra que fala que é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar. Precisa ter um equilíbrio nisso. Qual é a minha parte nesse negócio? Qual é o meu papel no processo de santificação? Nós temos uma parte nisso, vocês sabiam disso? Então olha só o que acontece, irmãos. Infelizmente, algumas pessoas priorizam ou supervalorizam um lado e ignoram o outro. Há quem pense que, como a santificação é uma obra operada por Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Tem gente que pensa isso. A santificação é por Deus. Eu não tenho nada com isso. Já cumpri meu papel, aceitei Jesus, agora é o Espírito Santo que cuide do resto. Tem gente que pensa assim, irmãos, exatamente assim como estou falando. Mas também tem aqueles outros que, por sua vez, enfatizam tanto a participação do próprio homem em seu crescimento espiritual, que acabam fazendo da santificação uma tentativa de justiça própria. Prova. Quando vem o legalismo, quando a mulher tem que andar com aquela bata, com aquela burca, né? Eu estou falando do Brasil, um país extremamente tropical.
E as mulheres são obrigadas a usar aquela vestimenta cruel sobre elas, deixando elas feias, abomináveis, sofridas. A mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode se depilar, ela tem que abraçar o marido dela toda cabeluda, porque isso é santidade, na visão daqueles lá. Legalismo. Primeiro grupo, sem dúvida, induz a irresponsabilidade, sem dúvida, porque a partir do momento que eu jogo tudo nas costas de Deus, eu tiro de mim a minha responsabilidade na participação deste processo. Eu sou responsável também dentro do processo de santificação. Tem uma parte aí que me cabe. Deus tem a dele, mas eu tenho a minha também. Então o primeiro grupo é irresponsável, na falta da diligência na conduta cristã. O segundo grupo, que é o grupo dos legalistas, inevitavelmente conduz o cristão a um legalismo que distorce as doutrinas da graça. E em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve exatamente sobre o equilíbrio que tem que haver, que tem que existir dentro desse processo. Lá em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, nós lemos assim: assim também operai a vossa salvação. Paulo falando para a igreja. Olha, igreja, operai a vossa salvação com temor e tremor. Minha responsabilidade. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Perceba que o apóstolo aconselha acerca da necessidade de compromisso e esforço do crente em ter uma vida santa. Operai a vossa salvação. Você tem que se esforçar para isso. Você tem que se esforçar no processo de santificação, em cumprir os passos que Deus determina para você, mas ao mesmo tempo, imediatamente ele também aponta para a verdade de que é Deus que opera a obra, por mais que o homem esteja agindo. Olha só o equilíbrio aí. Por isso ele diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Aqui basicamente o apóstolo está ensinando que a santidade exige esforço por parte do cristão em ser santo. Porém, até mesmo esse esforço, na verdade, está diretamente ligado ao soberano controle de Deus. O cristão trabalha, mas é Deus quem opera nele, de modo que o poder de Deus se manifesta inclusive em seu esforço. Um exemplo prático dessa relação ocorre quando oramos a Deus ou meditamos em sua palavra. Oramos assim como também somos nós que estudamos as Escrituras. Então, quando a gente ora ou quando a gente lê a Bíblia, prestem atenção nisso. A gente ora e lê a Bíblia. Estamos nos esforçando nesse propósito, mas Deus está operando em você também. São os dois juntos. Ele trabalha a quatro mãos. Da mesma forma que nos assemelham ao caráter de Cristo, como a fidelidade, longanimidade, mansidão e temperança, e outras ao mesmo tempo, percebemos que tais virtudes não têm origem em nós mesmos, mas provém do fruto do Espírito Santo gerado em nós. Amados, eu li isso aqui para vocês, porque não tem descrição melhor da graça de Jesus operando nesse momento da santificação. Queridos, não fazemos isso sozinho. O desejo vem de Deus? Vem. Mas como é que eu tenho esse desejo? Quando eu chego para Deus e falo: Deus, eu não tenho vontade de ler a minha Bíblia agora, mas eu vou começar a lê-la. Eu vou começar a ler agora, Senhor. Então o Senhor me ajuda nisso. Deus, eu não quero orar. Olha, não tem ânimo nenhum para orar, mas eu vou me ajoelhar agora diante de Ti. O Senhor vai me dar graça nessa oração. Por 5 minutos, Senhor. 5 minutinhos. E aí quando você se levanta do joelho, meu Deus, já se passou 1 hora. Eu nem percebi. Já aconteceu comigo. E eu não sou melhor do que ninguém aqui.
Concluindo, a terceira lei de Newton, eu já falei sobre ela aqui. Eu gosto muito da física, porque a física é exata. Não tem jeito. A aceleração da velocidade é 9,8 metros por segundo. Não adianta ninguém aparecer e dizer, não, mas eu acho que é 9,8, não tem. Está estabelecido. Então, o enunciado da terceira lei de Newton diz assim, é o princípio da ação e da reação. É descrito da seguinte forma: toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. A lei espiritual é a mesma coisa. A busca pela santificação é o próximo passo que precisamos dar. Você é um convertido em Jesus Cristo. O próximo passo agora é teu. Jesus já fez o dele, já foi para a cruz. Agora é a tua vez. Agora é a tua vez. É nossa responsabilidade. Não podemos de forma alguma nos esquecer dos 4 passos que nós vimos aqui agora, que o Senhor nos mostra. Submeta a sua mente ao controle de Cristo. Recupere o controle das suas ações. Você está bêbado agora. Pega essa embriaguez, joga na lata do lixo e recupere o controle sobre você. Nunca se conforme com o pecado e espere inteiramente na graça de Cristo. E para encerrar, irmãos, Tiago capítulo 4, que é, sabe, é a cereja do bolo, de novo, né? Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Quando é que Deus se achega a mim? Quando eu me achegar a Ele. Ação, reação. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Novamente, ação e reação. Quer uma vida santa? Todos nós queremos, porque queremos ver a Deus. Aliás, esse tem que ser o desejo de todo cristão. Qualquer desejo que você tenha que não seja esse, meu irmão, corre atrás do teu prejuízo, Preste atenção no que eu estou falando. Você quer ser santo? Mesmo, de verdade, aqui tem 4 passos que acabaram de ser ministrados a cada um de nós aqui, para mim também. 4 passos que podem ser executados, não é nada que não possa ser feito. E se você fizer o que está escrito aqui, você está caminhando em santidade. O processo só vai terminar na glorificação. Se você morrer e for para o céu, acabou. Não tem mais que se preocupar com isso. Ou se Jesus voltar e você for glorificado, irmãos, também não vai precisar mais. Mas enquanto você estiver vivo, enquanto você botar um espelhinho na tua frente e embaçar, meu querido, você precisa correr atrás dessa santificação. Mas da forma como a Bíblia nos ensina. Vamos ficar de pé.